E eu quero fazer para você uma pergunta que Jesus fez para um ceguinho que morava na cidade de Jericó. Vamos abrir lá em Marcos. Marcos, capítulo 10. Versículos 51 e 52. As crianças vão sair para ter a mensagem específica. E os adultos ficarão aqui para a gente ler juntos. E eu vou meditar com você nesse trecho da palavra. 2 versículos apenas. Vamos ler juntos esses 2 versículos da palavra de Deus? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu: feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. É você e Deus agora sozinho. Senhor Deus, Tu conheces o estado do meu coração, da minha mente, da minha alma. E há coisas na minha vida, Senhor, que só o Senhor pode resolver. E o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui. E o Senhor está aqui diante de nós, Pai. E o Senhor quer nessa noite fazer algo maravilhoso na minha vida, na nossa vida aqui, Senhor. Deus, cura nessa noite. Salva, restaura, liberta aqui nessa noite. Traz uma nova perspectiva de vida para cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos, através do ensino da Bíblia Sagrada, através da doutrina da mordomia cristã, que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de Deus. Vem de Deus. Nós somos um sopro. Nós somos pó e ao pó nós vamos retornar. E quando a gente estuda esse assunto na Bíblia, a gente chega à conclusão que Deus, na sua soberania, nos seus planos, Ele nos dá aquilo que nós temos. A vida, a família, o emprego. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que te deu. Você não é dono de nada, apesar de você passar o nome do seu nome, apesar de você achar que você é proprietário. E se Deus quiser, eu vou estar no seu enterro, você não vai no meu. E eu vou mostrar para você que você vai sem nada. Você entrou nu e volta nu. Há momentos na nossa vida que Deus, esse Deus que dá, Ele é o Deus que tira. É o Deus que tira. Ele tira o emprego que a gente tem, Ele tira a saúde que a gente tem. Ele tira muitas vezes aquilo que nós idolatramos. E meus amados irmãos, o sofrimento é a palmatória de Deus para nos disciplinar e nos ensinar. Você é tão importante, mas quando Deus manda a doença, você recebe o título lá no Hospital das Clínicas de paciente. É o título que você recebe. Paciente. E aí você começa a olhar para a sua vida e você começa a descobrir que você não é nada, que você não tem nada, que tudo que você
é estar totalmente na dependência de Deus. Mas o Deus que dá, o Deus que tira, é o Deus que preserva, é o Deus que nos protege, é o Deus que mesmo que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não é atingido. Deus nos preserva, Deus cuida de nós. Mas há um aspecto também muito importante sobre o agir de Deus na nossa vida. Ele dá, Ele tira, Ele preserva. E muitas vezes Ele restitui aquilo que nós perdemos um dia. Foi assim na vida de Jó. Vocês conhecem a história de Jó. Durante 12 anos da sua vida, ele ficou debaixo do sofrimento. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo, tudo. Mas um dia Deus mudou a sua sorte. Porque o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que preserva, é também o Deus que restitui. Você veio aqui nesta noite e eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo existencialmente, quais são as suas angústias, suas preocupações. Mas Jesus, Ele está aqui hoje à noite e Ele está fazendo essa pergunta para você. Presta atenção. Que queres que eu te faça? O que você gostaria que Deus fizesse por você, em você, nesta noite? E essa pergunta é uma pergunta que é feita por aquele que tem o poder de dar tudo o que você precisa. É o Deus do impossível. Deus do impossível. A história que nós estamos inseridos aqui é a história de um cego chamado Bartimeu. Que um dia ele teve visão, ele viu, ele nasceu vendo, mas um dia ele perdeu a visão. E ele ficou sabendo que Jesus Cristo estava passando em Jericó. Era a última oportunidade dele. Jesus estava indo para a cruz, última semana de ministério, caminhando para Jerusalém. Jesus jamais voltaria em Jericó. E quando ele soube que Jesus estava passando por Jericó, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e a turma dizia: cala a boca, cego. Mas ele gritava mais. E chega num determinado momento que Jesus então para e manda chamá-lo. E Jesus faz essa pergunta para ele: que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Por que você está clamando por mim? O que eu posso fazer por você? E essa pergunta eu passo para você, e o Espírito Santo está fazendo para você nessa noite. Você veio aqui, Deus trouxe você aqui nesta noite. E Jesus está perguntando para você, aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer, Ele pode fazer. Ele está dizendo para você assim e para mim: que queres que eu te faça? Esse Jesus, Ele já fez muita coisa. A Bíblia diz que Ele fez o mundo. Ele fez o universo. No princípio o verbo era Deus. Estava com Deus. E nada do que foi feito se fez sem a intervenção desiludido da vida, com seus problemas, ou muitas vezes abençoado materialmente, abençoado intelectualmente, abençoado familiarmente. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na sua vida, mas você está com seu coração vazio, angustiado. Você não tem prazer nas coisas. E Jesus está perguntando para você: que queres que eu te faça? Não é a igreja que faz alguma coisa por você, não é o pastor que faz alguma coisa por você, é Jesus que faz. E só Ele pode fazer. E só Ele está disposto a fazer. E só Ele é infinitamente poderoso para suprir qualquer que seja a sua necessidade. O que queres que eu te faça? Mas veja no texto
que o ceguinho, diz aí no texto, vamos ler o versículo 51, juntos? Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu? Respondeu o quê? O cego, mestre, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa. Mestre, que eu torne o quê? A ver. Se ele diz que eu torne a ver, ele está pedindo a Jesus que restitua a ele algo que ele havia o quê? Perdido. Porque uma coisa é nascer cego, outra coisa é nascer enxergando tudo, e por causa de uma enfermidade, de uma doença, você perder tudo. É mais fácil você aceitar uma perda de algo que você não conquistou, mas é difícil demais quando você tem muito e perde. A sua adaptação é muito mais difícil. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque essa resposta tem muito a nos ensinar. Aquele cego não tinha nada. Todo cego tem um cachorro, não é isso? Ou um ajudante de cego. É assim no interior. Tem o cego e o ajudante. Ele não tinha nada. Ele não tinha uma casa para morar. Não tinha uma casa para morar. Ele morava debaixo de um casaco, que ele abre mão. Quando Jesus o chama, ele sai desse casaco e vai lá atender o convite de Jesus. Ele não está aqui motivado por teologia da prosperidade. Ele não está aqui interessado em coisas materiais. Ele não está interessado aqui em relacionamentos, porque ele podia dizer, eu gostaria que o Senhor me restituísse a minha família. Ele não pede dinheiro, ele não pede posição, ele não pede absolutamente nada. Ele pede aquilo que ele tinha e perdeu. Talvez você esteja aqui nesta noite, você é crente, está fichado como crente, mas você perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Você perdeu a alegria de ser crente. Você perdeu o prazer de servir a Deus. Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas temos hoje na igreja, infelizes, pessoas feridas, pessoas que precisam de restituição. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos o quê? Alegres. Veja bem que todos os verbos desses 3 primeiros versículos estão no passado. O Senhor fez, o Senhor restaurou. Eu fui alegre um dia, eu fui abençoado um dia. As pessoas diziam, como esse irmão é abençoado. Mas veja, que no versículo 4, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele usa o verbo no presente, restaura, Senhor. Porque ele sabia que a alegria da salvação, só o Senhor podia restaurá-lo. Aquela alegria de ser crente, aquela alegria de ter prazer nas coisas de Deus, aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria indizível que acompanha ato contínuo da nossa redenção, da nossa salvação, ele havia perdeu isso. E talvez você esteja afastado da igreja, desiludido com a igreja, e o seu problema não é a igreja, o seu problema é espiritual. E você precisa dizer para Jesus nesta noite, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O cego Bartimeu diz, mestre, que eu torne o quê? A ver. E visão na Bíblia tem 2 sentidos. Tem a visão física e tem a visão o quê? Espiritual. A visão espiritual, ela é dada pela fé. Porque a fé, ela vê o invisível.
Ela crê no incrível e ela recebe o impossível. A fé nos faz ver o mundo espiritual. E tem muita gente que está cego espiritualmente, está perdido espiritualmente, e o pior disso é que muitas vezes está sendo guiado por cegos. E Jesus nos adverte o perigo de nós cairmos numa religiosidade onde cegos guiam cegos. Qual é a maior necessidade que você tem hoje à noite? É de dinheiro? Eu tenho aqui, eu vou lhe dar uns trocados. O que eu tenho, eu lhe dou. O que você está precisando? O que você gostaria nesta noite que Jesus Cristo fizesse por você? Hein? Aquilo que você está mais necessitando, aquilo que tem mais machucado o seu coração, aquilo que tem tirado de você a alegria de viver, a alegria de cantar, a alegria de louvar. Você que não é crente, veio aqui convidado. O que Jesus Cristo poderia fazer por você? Perdoar todos os seus pecados? Ele pode fazer isso nessa noite. Ele pode mudar o seu coração. Ele pode regenerar você, converter você. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é irresistível. E a sua graça é irresistível. E Ele pode fazer isso por você hoje à noite. Que queres que eu te faça? O ceguinho responde que eu torne o quê? A ver. A ver. Versículo 52, vamos ler juntos. O que é que diz aí? Versículo 52. O que é que diz? Marcos 10, 52. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Algumas lições aqui. Que queres que eu te faça? Resposta do cego: mestre, que eu torne a ver. Consequência. Bendito seja Deus que não me rejeita oração, nem afasta de mim o quê? A sua graça. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé o quê? Te salvou. Preste atenção, que eu queria destacar alguns pontos aqui, nesse versículo. Quer trocar, meu irmão? Primeiro Jesus diz: vai. Significa que a resposta de Jesus é imediata. Jesus não disse: você precisa fazer a corrente das 7 quartas-feiras na igreja Presbiteriana de Pinheiros. Falou isso? Você precisa primeiro dar um dízimo, uma oferta aqui para você receber a bênção. Jesus não estabeleceu aqui nenhum ritual para abençoar, para atender o pedido daquele homem. Ele diz: vai. E dizer isso para um cego é a mesma coisa dizer assim: você atendeu o seu pedido, vai. E você tem que ir, sabe por quê? Porque você tem fé. E a sua fé o quê? Te salvou. E, meus amados irmãos, a fé aqui não somente salvou aquele homem da cegueira o quê? Física, mas salvou aquele homem também da cegueira o quê? Espiritual. Naquele momento, Jesus abre os olhos daquele homem. Os olhos da alma, os olhos do coração. Veja lá em Efésios, por favor, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Talvez você não saiba disso, mas o seu coração tem olhos. Tem olhos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Há muitos pais que colocaram ali no projeto André o nome dos seus filhos, que são filhos pródigos. Eu não gosto muito desse negócio de filho pródigo, não. Eu gosto mais de ovelha negra.
Sou mais pro lado de Rita Lee. Porque eu sempre fui a ovelha negra, então eu me identifico. Porque às vezes, irmãos, nós somos criados na igreja, somos instruídos na igreja, somos, como se coloca, nascemos na igreja, mas num determinado momento da vida da gente, a gente se afasta. A gente tira um monte de pródigo, de ovelha negra, e sai. E começa a criticar a igreja, começa a criticar pastor, começa a criticar a religião. E a gente muitas vezes, ao abrir mão da igreja, da comunhão da igreja, a gente vai comer comida com porcos, como fez o filho pródigo. Mas veja o que o texto diz. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18, lê comigo aí. Iluminados os olhos do vosso, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração. Seu coração tem olhos. E Deus, Ele trabalha no nosso coração. Ele começa na mente, mas Ele chega no coração. Ele diz, filho meu, dá-me teu coração. A nossa relação com Deus é uma relação de coração. Mas às vezes nós estamos enganados. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos. Parecem caminhos de felicidade. Mas o fim deles são caminhos de morte, de destruição. E nós estamos enganados, iludidos, cegos. E nós precisamos, nessa noite, fazer aquela oração que o ceguinho fez. Que eu torne o quê? A ver. Senhor, abre os olhos do meu coração nessa noite. Ilumina meu coração. Diz o texto que ele imediatamente tornou a ver. Todos os milagres que Jesus Cristo fez são milagres indubitáveis. São milagres que jamais foram colocados em questão. Diz o texto que imediatamente ele tornou a ver. Imediatamente. Presta atenção. Deus pode fazer uma obra imediata na minha vida e na sua vida. E essa obra se chama regeneração, conversão. Você pode voltar para casa hoje como santuário do Espírito Santo. Sabia disso? Você chegou aqui hoje à noite em trevas, perdido, desiludido. E você pode voltar para casa hoje salvo. Você pode voltar para casa sendo a habitação do Espírito Santo. Você pode voltar para casa hoje perdoado e feliz. Louvando a Deus. Celebrando o Senhor de todo o coração. Com alegria. Porque Deus pode abrir os olhos do seu coração nessa noite. Tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Porque é muito comum hoje as pessoas irem à igreja, principalmente nas igrejas neopentecostais, para receber bênçãos. Receber curas. Eu vou no culto hoje, que eu estou precisando de uma bênção. E geralmente chega, pastor, cheguei aqui com uma dor nas costas, depois que eu fui para o culto, melhorei. Eu não sei se você já viu na televisão, aquela teologia de que tudo quanto é dor, tudo quanto é doença na vida de uma pessoa, é de Satanás. E o missionário lá na televisão manda você pegar a mão, orar, botar onde está doente, e ele determina para o diabo, pega essa doença e vai embora. Só que o diabo vai embora só e ele espera lá fora. Quando você sai, o diabo monta de novo com a doença. Irmãos, tudo isso não tem consistência bíblica. Não tem consistência bíblica. E eu queria que você entendesse que imediatamente aquele cego tornou a ver, e diz o texto, e seguia
a Jesus o quê? Estrada fora. Presta atenção. Toda bênção que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, tem como objetivo fazer com que nós sigamos a Ele. Que nós sejamos um discípulo dEle. Amém? Deus não é Deus de barganha. Deus não é Deus de negociação. O que eu acho bonito desse texto é que ele se cega, ele é restaurado fisicamente, restaurado espiritualmente, e a sua vida agora é seguir a Jesus, estrada fora. Ele não pensa em voltar para casa, ele não pensa em voltar para trabalhar. Eu não sei se ele tinha perdido tudo. Ele vivia naquela cidade chamada Jericó, cidade amaldiçoada. Ele vivia ali, debaixo de uma teologia de maldição, que se ele ficou cego, porque Deus estava castigando ele. Mas no dia em que ele é abençoado por Jesus, e Jesus abre, ilumina o seu coração, destampa a sua cegueira espiritual, aquele homem descobre que a coisa mais importante da sua vida é Jesus. E ele vai seguir Jesus agora pro resto da sua vida. Você toma cuidado, porque tem muita gente que está indo para a igreja buscar bênção. Bênção de cura, bênção de prosperidade financeira. Perder a sua alma, a sua salvação. Os grandes servos de Deus, homens cheios do Espírito Santo, eles tiveram um fim de muito sofrimento. Muitos foram queimados, muitos foram cerrados ao meio, muitos morreram apedrejados, muitos, como João Batista, morreu degolado. Muitos, como o apóstolo Paulo, morreram decapitados, presos, sozinhos numa masmorra. Mas Paulo, ao morrer, disse: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O dia final. O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida hoje à noite? Ele está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Presente. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus. Eu não vou descrever o que Deus pode lhe dar nessa noite. Ele pode lhe dar tudo. Mas eu gostaria de perguntar nessa noite se você quer a bênção da salvação de Deus. Se você quer nessa noite dizer: Senhor, me dê a alegria da salvação. Me dê a alegria de ver o mundo espiritual. Raquel de Queiroz, escritora cearense, ela morre dizendo: eu tenho inveja dos crentes, porque eu queria ter fé. E eu estou partindo dessa vida sem fé. Sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer na sua existência. E precisam entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você precisa da bênção de Jesus nessa noite, você que está sentado aí, fica de pé, vamos orar. Vamos colocar sua vida diante de Deus. Bênção da salvação. Bênção da restauração. Bênção da restituição. Fica de pé, em nome de Jesus. Aí, nós vamos orar, colocando sua vida diante de Deus. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando. Jesus, me dê a salvação nesta noite. Vai comigo para casa. Entra na minha vida, Jesus. Muda a minha história. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Deus, derrama graça sobre nós nesse momento, Pai. Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor é a razão desse culto. Razão da nossa adoração. E o Senhor está aqui nesta noite para curar, para salvar, para libertar, para restituir, Senhor. Toca nessas vidas que ficaram de pé agora, Senhor. Derrama sobre elas a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Espírito que consola, que convence, que restaura.
cura a mente, cura o coração, cura o físico. Deus, ilumina os olhos, tira a cegueira espiritual. Derrama a tua paz, a tua alegria, a tua satisfação. Tira toda a tristeza, Senhor, toda a depressão, todo o pânico, toda a angústia. Substitui nesta noite o luto por vestes de alegria, de louvor, Senhor. Tira as cinzas e coloca o óleo da alegria, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Abençoe agora quando nós iremos tomar a ceia do Senhor. Trabalhe em nós. Trabalhe em nós, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.